São Paulo ainda é a maior economia do Brasil, mas nos últimos 9 anos cresceu menos que a média nacional. É o que mostra o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A pesquisa Situação Social nos Estados compara dados sociais de São Paulo ao restante do país. O levantamento mostra que, em relação aos outros estados do Sudeste e ao país como um todo, São Paulo está muito além no que diz respeito a acesso à internet, ao celular, energia elétrica, abastecimento de água, taxa de analfabetismo e escolaridade. Com relação ao trabalho, a taxa de desemprego em São Paulo caiu de 10,8 em 2001 para 9,3 em 2009, mas é maior do que na região Sudeste e no Brasil. O rendimento médio do trabalhador teve uma queda de 6,8%, o que mostra que, ao contrário do Brasil, o Estado ainda não conseguiu se recuperar da crise do começo da década. A zona rural de São Paulo apresenta um paradoxo. É onde mais aumentou a renda e também o desemprego. A explicação está na mecanização. De um lado, essa modernização no campo permite a elevação da renda e, ao mesmo tempo, enfrentamento à pobreza, mas, de outro lado, o setor rural gera menos possibilidade de emprego, fazendo com que uma parcela da população fique excluída do mercado de trabalho. Na área da saúde, o destaque é a queda acentuada na taxa de homicídios entre homens de 15 a 29 anos, que despencou de 165 para 52 mortes por 100 mil habitantes. Com esta queda, o Estado inverteu sua posição em relação ao resto do país. Como o levantamento é baseado em dados do SUS e não das secretarias de segurança, o IPEA considera os números confiáveis, apesar da falta de padronização nos estados. As informações, por exemplo, geradas no Espírito Santo, comparativamente ao Rio de Janeiro, quando há uma chacina num local só, por exemplo, o Rio de Janeiro contabiliza como um evento, enquanto que no Espírito Santo eles contabilizam com vários eventos. Então, há problemas, evidentemente, nessa contabilidade, mas aqui o dado utilizado, até por conta disso ele não é tão atualizado, é um dado do Sistema Único, então é o mesmo parâmetro de definição do que seria homicídio. Acompanhando a trajetória nacional de queda na proporção da população brasileira que vive em extrema miséria, o índice em São Paulo caiu de 4,2% em 2001 para 2% em 2009. O estudo também mostra que a taxa de fecundidade de São Paulo, de 1,72, é menor que a taxa do Sudeste e do resto do Brasil, e fica muito abaixo da taxa de reposição da população, que é de 2,10. Uma das consequências do envelhecimento da população pode ser a pressão pela contratação de trabalhadores estrangeiros. É absolutamente fundamental que o Brasil sofistique as suas ações para as pessoas que estão desempregadas e até mesmo aqueles que chegam ao mercado de trabalho sem as condições adequadas. Esse é um esforço que deve ser feito do ponto de vista da atuação do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, especialmente no estado como São Paulo, que é um estado forte do ponto de vista da produção, uma vez que 1/3 do que é produzido no Brasil é gerado aqui nesse estado.